ela é fruto da Unemate, ela é unematiana do curso de biologia, não? Não é? Eu achei, não sei porque eu achava que você tinha feito biologia na Unemate de Sinop, naquela única turma que teve. A Jana eu sou... Ah, é isso, é isso. Então tá bom, já está corrigido o meu engano. Ela vai vir falar com a gente hoje sobre queimadas no Pantanal e sucessão ecológica. Então, eu quero que todos vocês prestem atenção, é um momento único para vocês aprenderem um pouco, sabe por quê? Porque ela não vai falar só de teoria, ela vai falar da vivência dela, porque a pesquisa dela é dentro do Pantanal, então ela está vivendo tudo o que aconteceu e continua acontecendo, né? Não sei se alguns que estão aqui assistiram uma web palestra que ela deu para a gente sobre anéis de crescimento em árvores no semestre passado. Tá? Então, agora ela vai falar sobre queimadas no Pantanal e sucessão ecológica. Quero que ela se sinta bem à vontade, seja bem-vinda e pode começar. Obrigada, professora Liliane, professora Solange e os demais alunos. Eu acho que alguns estavam, né, naquela outra palestra que a gente trabalhou juntos, foi bastante legal, espero que eles tenham gostado. Bom, falar do Pantanal para mim é muito tranquilo, porque eu me sinto muito em casa, né, para falar do Pantanal. Eu estive lá poucos dias antes do Natal, embora ainda esteja, assim, uma sinusa meio feia, vamos dizer assim, mas a gente já está um pouco mais animado do que as outras vezes que eu fui, porque esse incêndio, esse fogo que ocorreu em 2020, realmente ele foi uma tragédia, né? Mas vamos falar de coisas boas também, vamos falar de sucessão ecológica, que é interessante, que já começou também, né? Então, pode passar, Lili. Pantanal, né? Quando a gente fala de Pantanal, pode passar, a gente tem ideia de que é um alagado, mas é um alagado, um simples alagado? Não, ela é uma área úmida, a maior planície de área úmida, de água doce do mundo, e nós temos ela no nosso estado. Então, eu costumo dizer para os alunos, quando eu falo sobre Pantanal, que não só o Pantanal, mas a Amazônia e o Cerrado, né? Então, nós temos uma riqueza dentro do estado, né? Essas maravilhas. O Pantanal não fica só no Mato Grosso, ele fica no Mato Grosso do Sul, inclusive a maior parte dele está no Mato Grosso do Sul, e tem um pequeno pedaço também na Bolívia e no Paraguai. Então, ele não é totalmente brasileiro. Mas é um local, assim, de belas paisagens, e é onde a força motriz, o que rege a todos aqueles processos ecológicos dentro do Pantanal, é o famoso pulso de inundação, né? Pulso de inundação, vamos dizer assim, é o que comanda o Pantanal e a economia do Pantanal também. Esse pulso de inundação, que a gente tanto comenta, que a gente tanto fala em todos os artigos, né, do meu grupo aqui, do CPP, do INAU, é um pulso monomodal, né, assim como o da Amazônia, de algumas partes da Amazônia. Por que monomodal? Porque ele ocorre uma vez só por ano, ele é previsível, ou seja, a gente sabe que vai ocorrer, já é conhecido que vai acontecer, de baixa amplitude e de longa duração. Por que baixa amplitude? Né? Porque nós chegamos no máximo, em Adário, a 3 ou a 5 metros, né? Aqui no Pantanal do Mato Grosso, a gente chega no máximo 2 metros, 1 metro e pouco. O mais comum é 90 centímetros, 1 metro. Na Amazônia, ao contrário, né? Já vi árvores, inclusive, acho que eu até mostrei na outra palestra que a gente teve, que tem árvores que fica 10, 15 metros. Nós medimos uma lá na Amazônia, em Manaus, que ficava 20 metros debaixo da água. Então, lá é uma alta amplitude, né? 20 metros debaixo da água é muita coisa, ou seja, é uma amplitude bastante elevada. Pode passar, Lili. Quando nós trabalhamos e falamos do Pantanal, é muito difícil ter vamos dizer assim, uma palavra para designar ou para descrever o Pantanal. Então, na maior parte dos trabalhos, vocês vão escutar ou vão ler falando de complexo de áreas úmidas. Ele é um grande complexo de áreas úmidas. E por que ele é um complexo? Por quê? Porque ele tem uma série de formações. O Pantanal é praticamente um mosaico. A vegetação do Pantanal tem 3 formações: da Amazônia, do Cerrado e elementos do Chaco.
Quando eu trabalho com ecologia, com os meus alunos, a gente trabalha biomas, e aí a gente diferencia biomas, né, o que delimita um bioma, e enfim. Então, para os meus alunos, aliás, para todos os alunos de ecologia, eu acredito que todos os professores façam isso, a gente costuma dizer o seguinte, que o Pantanal não é um bioma, ele é um complexo mesmo, e que contém todos esses elementos da Amazônia, do Cerrado e do Chaco. Por conta disso, ele acaba sendo muito rico, porque ele contém esses elementos de outras, né, de outras sinúzias, de outros ambientes. Então, ele tem, pode passar, Liliane, árvores muito altas, árvores com DAPs bem grandes, assim como a gente encontra na Amazônia também, pode ir. Aí nós temos os elementos do cerrado, né? Aí eu botei aí para vocês verem uma foto da Quilmeera, que é uma das mais belas do cerrado, a curatela americana, que é uma das que a gente olha, é a área de cerrado, curatela, né? Que é a lixeirinha, tá tudo tortinha, aquela ali é do cerrado, não tem como a gente se enganar. Pode passar. E dentro do Pantanal, é óbvio que a gente também tem as aquáticas, que são tão belas quanto as da Amazônia, né? Embora muitas sejam parecidas, mas a gente tem aquelas que são diferentes. Pode ir. Pode passar. Então, a nossa riqueza da vegetação é muito bonita. Eu não coloquei tudo, é óbvio. No que diz respeito à fauna, não vamos dizer assim, o meu objeto de estudo, mas é óbvio que é riquíssimo a fauna do Pantanal. Então, nós temos belas aves, que encantam, né, turistas do mundo inteiro, o tuiuiu, que é o símbolo do Pantanal, o jacaré, que é temido por todo mundo, os cervos, que tem de monte no Pantanal, e os adorados da Liliane, e eu acredito da professora Solange também, que são os peixes, né, a ictiofauna do Pantanal é rica, que eu coloquei alguns só, de uma amiga minha que trabalha com peixes, e guardem bem esse nome, peixes frugívoros, porque eles são de extrema importância dentro dos processos ecológicos que ocorrem no Pantanal. Então, para a vegetação, eles são essenciais. Pode passar. E o maior felino das Américas, né? Que é a nossa onça pintada, que foi tão castigada quanto os outros animais durante o processo de queimada. Pode ir. Então, se vocês olharem, vocês vão ver que o Pantanal tem, assim, as mais belas sinúzias, né? Desde o primeiro ali, que é um campo de murundu, que está inundável. Aí temos um coricho, um capão e um campo nativo. E lá no fundo já tem uns murunduzinhos. Esses campos nativos são alagáveis também. E eles são de grande importância para os pecuaristas, por conta do gado. Os campos nativos, embora hoje existam poucos, eles são de importal relevância, porque é onde o gado pasteja, é onde ocorre ali, então, as pequenas formações de gado, porque quando passa a ter uma formação muito maior, aí é óbvio que tem que entrar com as exóticas, né, porque só os campos naturais não dão conta. Bom, aí, os processos ecológicos que ocorrem no Pantanal, favorece a formação de algumas situações que também ocorrem na Amazônia, que também ocorrem no Cerrado. Por exemplo, a dominância de espécies. Então, eu tenho uma espécie que predomina. O cambará, esse de flor amarela, é o que mais predomina no Pantanal. Então, tem uma época do ano que, se você fizer um sobrevoo, você vai ver que está tudo amarelinho embaixo. Outra hora, você vai ver tudo rosa, que são as piúvas. Outra hora, você vê tudo amarelinho, você fala, uai, mas aquilo ali não é cambará, são os ipês. Então, nós temos várias formações monodominantes dentro do Pantanal. A gente chama de monodominância. Então, tem o cambarazal, o piuval, o paratudal, entre outros. E temos ainda, por conta desse pulso de inundação, os encroachment. Encroachment é como se fosse uma invasão. Ah, Eliane, por que você trouxe esse nome encroachment? Por que você não fala invasão? Porque invasão seria um nome dado para uma espécie de fora. Então, ela invade, né? Só que dentro do Pantanal, essas espécies que promovem o encroachment não são de fora, elas são espécies que ocorrem no Pantanal e que, por conta desse pulso de inundação, elas se acostumam,
se adaptam e aí começa toda aquela proliferação e elas tomam conta dos espaços. Mas e daí? Qual é o problema disso? O problema disso é que muitas vezes nós temos pombeiral, que é o combretum, nós temos espinheiral de mimosa pigra e arbustais de outras espécies. Ué, mas o que tem isso a ver? Isso tem a ver que o Pantanal é um local de criação de gado. E essas formações que eu falei para vocês do encroachment, ele não permite que o gado fique nesses ambientes, porque eles entrelaçam. E eles formam um emaranhado tão grande que o gado não consegue pastar. Ah, mas só o gado? Não, a fauna natural também, a fauna nativa, os bichos que ali estão, acabam passando por problemas também, porque não tem como passar dentro, os pantaneiros, né, que me acompanham quando eu vou a campo, eles falam que nem se passar graxa no corpo consegue passar dentro de um poberal. Então, imagina se o pobre do gado, né, vai conseguir entrar, não vai conseguir. Então, os espaços para pastagem acabam diminuindo. Tá, e para isso não acontecer, o que pode se fazer? Bom, existe o manejo do fogo. O problema é, quando se fala em fogo, todo mundo tem muito medo. E realmente é para ter medo, porque o manejo do fogo ele tem que ser bem feito, ele tem que ter um técnico, ele tem que ter uma pessoa que entenda, na verdade, ele precisa de todo um arcabouço, de uma equipe que esteja muito bem conceituada e que saiba o que está fazendo, para que não ocorra um desastre ambiental. Ah, então o manejo do fogo é legal? O manejo do fogo é legal. Tem espécies que só germinam depois que passa por um período de fogo rápido ali em cima delas. Então, favorece? Favorece, é importante o fogo. O problema é quando esse fogo passa de um manejo para um crime, de um pequeno fogo para uma queimada de dias, de meses, como aconteceu em 2020. Pode passar, Liliane. No Pantanal existe também fazendas que são abandonadas. Como assim? Bom, a professora Solange até estava comentando algo antes da gente começar a palestra, que às vezes o pequeno produtor, ele não tem dinheiro, ele não tem informação, ele não tem subsídio, e aí ele não consegue fazer uma limpeza de pasto. Ele não consegue manter os campos nativos dele limpo. E aí, com esse período de chuva, seca, acaba que ele não consegue fazer uma limpeza e ele acaba abandonando esse espaço. Tem local lá no Pantanal que a gente chega na casa desses pequenos produtores e está limpo só ao redor da casa e ele fica vivendo ali. Porque ele não tem dinheiro e ele não tem como fazer a limpeza de pastagem. Ele não tem como limpar a área dele para pôr gado lá dentro. Então, ele vende, vai vendendo o que ele tem para comer. Isso é muito triste, mas a gente encontra e muito no Pantanal. Bom, aliado a isso, nós temos os encroachments que eu acabei de falar com vocês. E temos ainda problemas climáticos. O ano de 2019 foi um ano que teve pouca chuva na nossa região. Com poucas chuvas, o Pantanal não teve a inundação que a gente está acostumado a ter. Por conta disso, os rios, os lagos, os corichos e até o próprio rio Cuiabá e o rio Paraguai teve um volume de água baixíssimo. E isso favorece o quê? Pode passar, Lili. Favorece o surgimento de fogo, das queimadas. Então, o próprio clima já ia favorecer que o fogo fosse, que os focos de calor fossem grandes em 2020. O problema maior é que, aliado a isso, a justiça ainda está vendo o que aconteceu, se realmente foi criminoso ou não. Esse slide que a professora Liliane colocou é de uma fazenda onde o campo está abandonado. Então, imagine cair aí um palito de fósforo nesse negócio. Isso aí vai queimar em pouco tempo e vai alastrando para todo quanto é canto. Pode passar, Lili. Além de a biomassa que fica em cima do solo e que vai queimando, no Pantanal nós temos ainda fogo subterrâneo. Então, como assim fogo subterrâneo? Nós estávamos caminhando aqui por cima, né? Essa foto é a Kátia, minha orientadora de mestrado e doutorado, mas ela pegou um facão e a gente começou a futucar
estava queimando por debaixo, porque a quantidade de biomassa é muito grande. Então, o que acontece? Até aquilo ali tudo queimar, ó, demora, pode ficar semanas queimando. E por que isso é tão prejudicial? Porque os animais, eles não sabem, ali, tá vendo? Eles não sabem que ali embaixo tem fogo. E eles passam. Quando eles começam a caminhar, que começa a queimar as patinhas, eles não têm para onde correr. Essa foto aqui, ó, a gente não consegue ver aqui em cima, né? Que coisas, quer dizer, não dá para ter ideia. Mas nós fomos acompanhando, lá na frente tinha é como se fosse uma galeria debaixo do solo. Então fica queimando dias ali. Então, fogo no Pantanal, se não souber colocar, se não souber fazer um bom manejo, ele pode ser uma tragédia, como aconteceu. Pode passar, professora. Tá. Esses fogos, quando ocorrem em grande proporção, como aconteceu no Pantanal, ele não afeta só aquilo que está em cima. Ele não afeta só as plantações. Ele afeta, pode passar, ele afeta também a fauna e a flora. Teve um campo, esse campo aqui, essa foto aqui, é de um campo alagado. É um campo que dava a perder de vista na época da inundação. E é um campo que tinha pastagem nativa, não tinha exótica. Era um campo belo, era um campo rico. Com o fogo, vocês estão vendo ali o que sobrou? Pouquíssima coisa. E aí tinha o pessoal da herpetofauna fazendo um trabalho no dia que eu fui fazer essa vistoria aí, e eu comecei a caminhar com eles e conversar. Gente, sem mentira nenhuma, a cada 10 metros a gente encontrava carcaça de serpente, carcaça de anfíbio, carcaça de vários bichos, cervo, porco do mato, a gente encontrou muita carcaça aí. O pessoal daqui da UFMT, eles fizeram levantamento. Eu não cheguei a ver o resultado, mas era assustador. Eu vi o meu colega saindo com um saco, porque eles estavam coletando esse material, ele saindo com um saco de serpentes ali de dentro, de carcaça de serpentes. O outro com carcaça de outro bicho, e assim sucessivamente. Quem conseguiu se salvar foi quem conseguiu entrar ou em buracos de tatu, onde o fogo não foi tão forte, porque onde foi muito forte isso também não foi possível. E quem não conseguiu, infelizmente, morreu. Então, a mortalidade da fauna foi muito alta. E os grandes, né, a mastofauna também sofreu muito. Vocês viram na TV, passava quase todos os dias, né, onças, cervos. Olha, para quem estava lá, igual a gente estava indo sempre, foi um desastre ecológico. Foi um desastre. Pode passar, Lili. Tá, mas aí a gente sabe que toda área que tem impacto, seja ele de baixo ou de alto, né, de alto grau, ele vai passar por um processo de recuperação, ele vai passar por um processo de sucessão. E no Pantanal não é diferente. Isso também pode passar, isso vai acontecer no Pantanal também. Inclusive, a gente já começa a ver algumas coisas. Então, esse banco de semente que restou, ele vai germinar. Porque muito do banco de semente foi prejudicado, isso é fato. A oferta de alimento ficou muito comprometida. E, por consequência, o refúgio para a fauna também, né? Os habitats, o local de reprodução, tudo isso acaba que sofrendo um impacto também. Pode passar. Quando vem as primeiras chuvas, aí a gente já começa a ver que a sucessão ela já começa a iniciar. Pode ir, Liliana. Então, a gente já vê as gramíneas, né, que são as primárias, né, da sucessão, pode ir. A gente já vê as secundárias, que no caso do Pantanal é os arbustos, aí aquelas árvores de densidade, para aí, mulher, a gente já vê aquelas árvores de densidade mais baixa, né, que estão ali, e a gente vê que mesmo em meio a tanto fogo, a tanta tragédia, aí vocês olham no fundo da foto, tem as piúvas, né, que conseguiram ainda se manter e estão floridas lá no fundo. Bom, eu falei de gramíneas, né, das primárias, dos arbustos, ou das árvores que têm densidades mais baixas, né, que são as que vão sendo secundárias no processo sucessional.
E aí, vocês podem perguntar assim, e o clímax? O clímax vai ocorrer quando? Para a ecologia, falar de clímax é muito difícil, porque todo ambiente, todo bioma, né, toda área sempre tem uma perturbação. E a perturbação, muitas vezes, é bacana para que ocorra processos sucessionais no ambiente. Todo ecólogo já estudou isso alguma vez na vida. Mas, no Pantanal, eu acredito que em outros também seja, mas o Pantanal é a minha área mais focal de estudo, nós chamamos de árvores de vida longa. Porque falar que chegou num clímax, eu acho que é muita presunção. Nós temos árvores no Pantanal, eu já coletei árvores no Pantanal de 230, 250 anos. Mas isso ocorre no Pantanal inteiro? Não, isso ocorre em alguns locais do Pantanal. Então, falar que tem clímax né, querer demais. Mas nós temos árvores de vida longa. Essas árvores de vida longa têm uma densidade da madeira alta, que são aquelas madeiras que são de maior importância, vamos dizer assim, econômica, né? Aroeira, piúva, peroba e assim por diante. Vai, Liliane. Em meio a tanto fogo, em meio a tanta imagem feia, nós começamos a fazer, já no final do ano, uma andança nos locais onde a gente já tem acesso, e aí nós começamos a ver que a regeneração está bem legal. E olhem bem essas espéciezinhas aqui que eu coloquei de exemplo para vocês, e eu coloquei elas de propósito. Por que eu coloquei essas espécies de propósito? Porque quem propaga, quem faz a dispersão delas no Pantanal, são os peixes. São os peixes que favorecem com essas belezuras aqui, né, sejam dispersadas e consigam, então, ter um bom processo sucessional e uma regeneração bacana. Então, vai lá, Eliane. Pode passar. Mas nem tudo é flores, né? As altas temperaturas, que em alguns pontos, infelizmente, o fogo chegou, fez com que os nossos solos se transformassem em telhas, material de telha. Vocês imaginem, isso aqui é solo. É solo. E ele tem esse aspecto de telha. Por quê? Porque o fogo foi tão violento e a temperatura ficou tão alta que o solo fica dessa forma aí. Foram poucos os pontos que eu vi assim, mas os que eu vi também estavam bem agravados. Esses pontos vão precisar, vamos dizer assim, de um apoio, né? E a gente está com um projeto de PRAD em cima dessas áreas, e eles vão precisar de levar, muda mesmo, não tem jeito, a regeneração ali não vai conseguir ter um bom sucesso. Por quê? Porque o solo está empobrecido, porque sobrou pouca coisa, e ainda nós temos um problema. Pode passar, Eliane. Nós temos o surgimento das indesejáveis. Quando o fogo passa, e com essa agressividade, vamos dizer assim, nós temos ali o círculozinho amarelinho, que são as gramíneas. Essas estão ok, que bom que elas estão aí. Mas, em contrapartida, tem aquele círculo vermelho. Essa plantinha que está ali bonitinha, regenerando, que é uma maravilha, e várias mudinhas pequenininhas que estavam no chão, elas fazem mal para o gado. E faz mal, além de fazer mal para o gado, faz mal para os bichos também. Então, bicho nenhum come. Se o bicho come, o pantaneiro fala embucha. Ele embucha no estômago do bicho e aí o bicho acaba ficando doente, morrendo. Então, não tem predador para ele. Ele vai ficar ali. Não tem herbívoro que possa consumir esse trem. Então, junto com o fogo, não vem só aquilo que a gente quer, né? Porque pode falar assim, mas passou o fogo, é como se fosse um manejo, né? O problema são essas indesejáveis que vêm e vêm com tudo. Pode passar. Aqui mesmo, ó, se vocês olharem, olha como que ficou esse ambiente. O solo fica nuzinho. Aí começa a regenerar quem? Essa bagunça, né? Que são esses arbustos, esses espinheirais que ficam ali. A professora Solange falou um termo que aqui a gente não usa, a gente usa outro, mas juquira eu acho que ela falou, né? Então é como se fosse isso, fica aquela bagunça que o bicho não consegue passear ali pelo meio, que não germina outra coisa, e só vem essas plantas que, vamos dizer assim, para a fauna, ela não tem muito interesse, né? Pode passar, Liliane. Aí, as bonitinhas, que é tão importante e que faz parte, né, da alimentação
da fauna acaba sofrendo, porque pela falta de alimento, os bichos começam a comer os brotinhos. Então, se vocês olharem ali, vocês vão ver que os brotinhos estão todos comidos. Porque o bicho está com fome. O fogo não deixou alimento para eles. Esse ano a gente quase não teve sementes. Então, o nosso plano de recuperação, o que nós vamos ter que fazer? Usar estaquia. Nós vamos usar estaquia e nós vamos usar puleiro. E nós vamos fazer transplante de muda de outros locais. Porque não tem semente, não teve propágulo. Poucos foram os propágulos que tiveram para a gente fazer a recuperação dessa área. Então, olha ali, ó, esse tucunzinho aí, os peixes que a Liliane, eu acho que a professora Solange também trabalha, eles comem, só que tá com os brotinhos tudo comido. Essa outra aqui, se eu não me engano, é um acaiá, que é de peixe também, comida de peixe também, tá todo comido. E nós vimos muito, inclusive manduvi. Manduvi é super importante para a avifauna, mas tava com o brotinho todo comido. Então, como é que a planta vai crescer, a coitadinha? Mas isso é falta de alimento. Infelizmente, são, né, as coisas que o fogo nos traz. Bom, e o futuro? O que a gente vê para o futuro? A gente imagina que... Quantos anos vai demorar? Às vezes as pessoas perguntam para nós, que trabalhamos no Pantanal. O Pantanal vai se recuperar? Vai, ele vai se recuperar. Mas quantos anos vai demorar? 20 anos? 30 anos? Alguns pesquisadores falaram em 35 anos, outros falam que não vai tudo isso. Bom, gente, teve local onde eu fui, onde eu presenciei árvores que carbonizou, mineralizou. Não sobrou nada. Uma árvore que a gente conhecia, você chegou lá, estava tudo no chão. Essa árvore, ela não tinha menos do que 50 anos. Então, quanto tempo vai demorar? 50 anos? Pode passar, Liliane. Quando a gente fala que o Pantanal vai se recuperar, que vai ter a sucessão ecológica, que vai ter recuperação, a gente tem certeza de que isso vai acontecer. Mas isso vai depender do quê? Das populações que restaram, população de árvores, as matrizes de árvores, de espécies da vegetação. Vai depender da fauna que restou, porque se tivermos muitas árvores, se tiver sobrado somente muitas árvores velhas, pode ser que essa não produza propágulos. Se tiver árvores muito novas e que também não produzam propágulos ainda, isso vai demorar muito mais ainda. Então, nós precisamos de ter matrizes que estejam produzindo propágulos. Nós precisamos de ter matrizes da fauna que estejam se reproduzindo. Nós precisamos ainda que o clima favoreça. Porque se o clima não favorecer e continuar seco do jeito que está, e esse ano, pelo jeito, vai ser seco de novo, já não é um bom indício. E outra coisa, nós não podemos ter reincidência de fogo. Porque se tivermos reincidência de fogo, aí o tempo é muito maior ainda. Ou seja, a gente depende de uma série de fatores. E eu lembro que eu falei para vocês, guardem esses nomes, peixes frugívoros, para as matas ciliares do Pantanal, que a gente considera como as mais importantes, não desmerecendo os outros hábitats, os peixes são fundamentais. São os peixes que fazem a manutenção dessas florestas. Se a fauna, se a ictiofauna, melhor dizendo, se a mastofauna, se a avifauna não tiver com uma população saudável, vamos dizer assim, essa recuperação vai demorar muito mais ainda. Mas a gente tem, assim, uma esperança de que, pelo menos, a ictiofauna não tenha sido muito afetada, né? Que a ictiofauna que consiga, aí, vamos dizer assim, cumprir com o papel dela. No Pantanal, a inundação ocorre, não é pelas chuvas que ocorrem aqui dentro da planície. O Pantanal, ele enche por conta das chuvas que ocorrem nas cabeceiras. Então, tem que chover bastante na Amazônia, tem que chover bastante no Cerrado, e tem que chover aqui em Cuiabá também, que é para que o rio Cuiabá possa levar essa água para lá, e aí, então, a planície fica cheia de água, e não dá até o nosso pulso, que a gente está tão acostumado com ele. Se isso não acontecer, aí, todo esse processo que a gente sonha de recuperação e de regeneração, vai demorar um pouco mais para acontecer. Pode passar. Ô, Eliana, a gente que agradece. Nossa, que palestra show, que webconferência maravilhosa. Parabéns, foi muito bom mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Agora aqui no final, quando você falou vai depender das populações que restaram, né? Você sabe se já existe algum estudo
das populações de mamíferos, de ictiofauna? Se existe algum estudo para levantamento, né, do que sobrou? Olha, da ictio eu não sei. Da mastofauna, eu sei, e o pessoal da fauna estava mais envolvido, o pessoal da herpeto, o pessoal da masto, e eu acho que o pessoal do professor João, das aves, também estavam lá. Eles estão vendo o que foi morto, para fazer um censo. Porque acho que a partir desse censo, eles conseguem ter, porque já como tem muito estudo, eles conseguem ter uma ideia, né, do que restou e como que está a saúde dessa população. Nós, da vegetação, nós temos ali um papel, assim, difícil, porque a gente chegar num lugar, igual esses últimos dias que eu fui, Liliane, eu vi coisas, assim, muito tristes, coisas muito tristes mesmo, de você ver, assim, que ficou totalmente queimado, que não sobrou nada, e aí o indivíduozinho lá que está tentando germinar, a anta foi lá e comeu, mas ela comeu porque estava com fome, uai. Então, é difícil. E nós, da vegetação, a gente pensou o seguinte, onde o fogo afetou menos, nós vamos fazer estaquia. Porque estaquia é mais rápido, né? Eliana, deixa eu te pedir outra coisa. Como que está o montante de chuva aí na região de Cuiabá? Porque pelo pouco que eu estou aqui em Alta Floresta, eu estou achando que esse ano está sendo pouca, né, Solange, a chuva? Pode falar, só eu não tinha visto a mãozinha, pode falar. Para nós, a chuva aqui está pouquíssima, baixíssimo nível, o volume de precipitação, de novo, e foi bem assim que aconteceu em 2019 e o desastre ecológico em 2020. Então, eu acho bem legal a gente estar falando isso, né? Porque, professora Eliane, Liliane, né? Eliana. Eliana, olha só, para vocês terem uma ideia, para que se faça algum trabalho com peixes, né, ou animais aquáticos no Pantanal, você tem que ter esse suporte de deslocamento. Uma é uma situação, né? E outra, muitas dos corichos, muitos que são corichos, né, lagoas e riozinhos pequenos, né, que são perenes, secaram. Eles secaram totalmente. Então, os peixes foram os dos primeiros a sumirem. Eu sei porque a gente tem colegas, né, em Cáceres que estão lá, que estão relatando, Neuza da Sema, o Flatmir, o pessoal da Unemat, lá em Cáceres, professora Solange Queda, que trabalha com restauração florestal também, né? Então, eles dizem assim, que a possibilidade de você ter um retorno das comunidades, principalmente comunidades de peixes, vai demorar no mínimo, uns 5 anos, se o ambiente tivesse a carga de água que necessitar, né? Então, por exemplo, deveria já estar cheio, nós estamos em janeiro, né? Então, isso deveria estar cheio. A carga de água que está vindo da Amazônia, que está vindo desse platô central, que dá suporte às cabeceiras, né, do rio, elas estão baixíssimas, e o pior ainda, que o pouco que se tem de chuva estão sendo segurado pelas PCHs que tem na bacia para poder fazer a geração de energia, porque olha só a situação mais complicada ainda, porque você teve uma carga de produção de grãos extrema esse ano e ele precisa ser secado. Então, a geração de energia que é feito nas PCHs da bacia, né, do começo, né, das nascentes do Rio Paraguai e do Cuiabá e assim por diante, são usadas como energia elétrica para secagem de grãos para as fazendas. Tá?
Nós estávamos numa reunião esses dias discutindo justamente isso. Então, a Matrinchão, a Pacupeva, os Piauçu, que deveriam estar descendo depois do processo de reprodução, que agora, né, estaria no processo de reprodução e eles iriam estar subindo para as cabeceiras para reproduzir. E deveriam estar descendo com fome, né, para fazer essa dispersão das sementes. O que acontece? Eles não estão lá. Então, professor, eu acho que o cenário nosso é muito ruim, né, se a gente pensar. E aqui não está chovendo. Aqui a gente tem chuvas torrenciais esparsas uma vez por dia, e o rio Telespires não está cheio. O rio Juruena também não. A parte amazônica do Mato Grosso tá como se a gente estivesse no começo das chuvas ainda. E nós já estamos lá, que deveria estar agora, né, em janeiro, no pico máximo das chuvas, né? Se não chove aqui, não tem evapotranspiração, né? Então, leiam sobre os rios voadores, né? Exatamente. Se não tem evapotranspiração, se estão desmatando aqui, a água não vai lá para o Cerrado e não vai para o Pantanal, vai faltar água de novo, tá? Então, é um ciclo muito ruim que a gente está vendo, é um desenho, né, de sucessão. E aí, só para uma coisa, professora, a gente sabe que essas partes do Pantanal e do Cerrado, elas têm o que muitos pesquisadores chamam de resiliência, né? Que é essa capacidade de... o que a Amazônia não tem. Né? A Amazônia não tem isso. Então, bateu fogo e tudo mais, mas que o Pantanal, né, que as planícies pantaneiras, que o Cerrado, que essas bordas de ecótono que estão em volta, eles têm essa capacidade de resiliência, quer dizer, de voltar ao normal. Pensando nisso tudo, né, e aí você falou um pouquinho disso, pensando um pouco nessa situação que eu coloquei, como você, pesquisadora, vê, né, isso para um futuro próximo aí, né, do Pantanal? Olha só, nós temos vários cenários. Tem alguns locais que o fogo foi ameno, né, não queimou assim, com tanta, vamos dizer, violência. Esse vai se recuperar mais rápido, tanto que nós passamos em alguns campos de murundus, onde o cerrado é predominante, e a gente já vê ali as plantinhas bonitinhas, né, já germinando, voltando, regenerando. Agora, os locais de árvores altas, como é a Amazônia, e mineralizou tudo, a gente acredita que vai demorar um tempo maior. E sabe, professora, o que nos deixa ainda um pouco mais aflito é que se os peixes conseguissem voltar para as florestas, né, não iria ter fruto. Eu pensei nisso. Como é que eles vão fazer o papel de dispersão de semente se não tem semente, não tem fruto para eles dispersarem, né? E assim, por exemplo, paradeira e sardinheira, que são frutinhos que eles comem muito aqui nas matas ciliares, né? Não estavam com fruto quando a gente foi lá. A gente foi lá em dezembro. Já era para estar com fruto, para amadurecer, para agora, quando o ciclo fosse aumentando, eles irem para lá para comer, para fazer a dispersão. Mas não tem fruto, queimou. Vocês viram, tem alguns regenerantezinhos. Aí é óbvio que onde não queimou, onde o fogo foi menos grave, porque teve uma faixa, principalmente na mata ciliar da reserva do SESC, que é onde eu tenho ido muito mais, que o fogo foi um pouco, vamos dizer, menos agravante. Ali a gente vê que a sucessão está indo mais ou menos, né? Mas os frutos são pouquíssimos. Então, não tem, sabe? Nós estamos assim, vem chuva, mas
E tem outra, nós temos os problemas das PCHs, né, nos rios aqui acima, e no Rio Paraguai também, que é, vamos dizer assim, o que comanda também o nosso Pantanal, mas ali na região do Porto Cercado, nós temos um monte de pesqueiro, e nós temos servas e mais servas, e que o poder público não tem feito nada. Então, quando a gente passa de barco para descer para as reservas, a gente vê, e o povo ainda dá tchauzinho para a gente, assim, jogando soja, jogando milho para fazer serva para o peixe. Então, tá feio. Nas reservas, né, no SESC, que a gente imaginava que o processo ia ser menos drástico, o Cambarazal, ele veio ao chão, e o Cambarazal fica inundado por 6 meses. Nós fomos lá em dezembro, no Cambarazal. O Cambarazal já não é para a gente estar frequentando ele em dezembro, porque ele já tem água, já tem lâmina d'água. Agora que nós estamos em janeiro, já era para estar com 90, 1,5 de inundação, não tem água. E não, pelo que a gente está vendo, porque assim, o professor Luiz Assini, ele até escreveu, esses tempos atrás, um trabalho, talvez vocês já até tenham lido, né, foi eu aqui, dizendo que a nossa precipitação e a inundação do Pantanal, ela é altamente dependente do que ocorre na Amazônia. Isso já é comprovado cientificamente. O Assini, de novo, né, mostrou novamente isso. Mas se vocês estão dizendo que não está chovendo aí, e né, em Manaus também, enfim, vai subindo aí, você não está vendo chuva, eu não vejo assim, o Pantanal com pulso de inundação chegando no pulso mesmo, né, no pico, como a gente fala, o pico da inundação. Porque agora, em janeiro e fevereiro, é o período em que mais sobe o rio. Fevereiro, né, meados de fevereiro, é o pico, ocorre o pico da inundação. Não vai ter. Não vai, e assim, de repente, eu não peguei esses estudos que tinham a previsão de regeneração, né, do Pantanal de 30, 40 anos. Será que eles embutiram nessa modelagem, nessa previsão, que a quantidade de chuva vai diminuir, está diminuindo? Sim. Né? Então, porque, na verdade, se você olhar o estudo do IPCC, embora as pessoas ficam reclamando e falando tanto mal, mas, assim, é o que a gente tem para usar, e é o que a gente se apega. O IPCC, ele tem dito o seguinte, que além de diminuir em volume, a distribuição também vai ser irregular. Então, pode ser que, de repente, agora, em fevereiro, chova um monte, mas pode ser que não. Pode ser que a nossa chuva se concentre em poucos dias, e pode ser que não. Então, além de diminuir em volume, ela vai ter uma má distribuição. A gente não precisa de uma chuva tudo concentrada em um único mês, né? A gente precisa que ela ocorra como sempre ocorreu, para que todos os processos ecológicos ocorram. Tem local que vai ter fruto, mas não vai ter água. Tem lugar que vai ter água, mas não vai ter fruto. E só complementando, né? Por exemplo, a professora estava falando das pesquisas que vocês estão fazendo no SESC. Então, se a gente pensar que o Pantanal ele tem várias regiões, tem um pessoal lá do Mato Grosso do Sul que está trabalhando lá perto de Corumbá, eu tenho uma colega minha lá da estadual, né, do Mato Grosso do Sul, lá da UEMS, que está trabalhando com um grupo de pesquisas lá, que afetou direto, quer dizer, você pode não ter queimado totalmente lá, mas afetou, porque você tem esse fluxo de água que vai, né? E aí você tem lugares, por exemplo, que nem a gente tem o grupo do CEPESCA, que é o Conselho Estadual de Pesca, que o cara falou, aqui não bateu fogo, aqui está tudo normal e tal, e posta isso. Então, é nesse sentido que muitas vezes as pessoas falam assim, mas não é tudo isso que está tendo problemas, né? Mas tem um trabalho do pessoal de Nova Chavantina, acho que a Liliane viu, que fala justamente desse ressecamento das matas, né, mais altas, né?
quando você tem a irregularidade de chuva, né? E olha só, imaginem aquele monte de serrapilheira que foi juntando. Eu vi você colocando a foto, né, do fogo rasteiro lá, subterrâneo. Eu lembrei, quando eu fazia as coletas minhas de TCC aí no Pantanal, que a gente ia para a beira dos corichos, pisava e afundava, né? Porque embaixo era puro folha, né? E aí vocês imaginem crianças, alunos, que pegou fogo em cima e aquelas folhas secas embaixo, e a folha... Então, o estrago é muito maior, né, professora, do que a gente imagina, no nível local e nas comunidades locais, né? Vamos falar de plantas, que você trabalha com plantas, mas numa escala de biomas, né? Na escala de um sistema maior que é o Pantanal. Assim, a gente começa a falar né, da serrapilheira, da biomassa, e a gente tem que entender que o Pantanal, quando a água vem, ela vai deixando sedimento. Então, imagina, uma camada de biomassa, aí vem sedimento e vem terra, ela vai acumulando. Então, vai vindo terra, vai vindo biomassa e terra. Aí é por isso que ocorrem esses incêndios e os subterrâneos, porque fica tudo soterrado, aquilo ali não dá tempo do processo todo ocorrer. Então, quando pega fogo, é onde ocorrem esses pepinos aí. Na outra vez que eu falei com vocês, que eu trabalhei com os outros alunos, eu acho que até que eu falei sobre o pulso de inundação, né? As águas daqui do Mato Grosso, elas demoram até 3 meses para chegar no Mato Grosso do Sul, lá em Corumbá, Ladário. Então, se não tem água aqui, não vai ter água lá também. E se não vai ter água lá também, onde queimou, onde deixou de queimar, vai sofrer as mesmas coisas que nós estamos sofrendo para cá. É óbvio que com menos intensidade, talvez, ou talvez não, talvez da mesma gravidade de que nós aqui estamos sofrendo. Então, outra coisa, a Solange falou uma coisa muito interessante, as pessoas só acreditam na gravidade do problema quando elas vêem essas fotos impactantes que a gente coloca. Só acreditam quando elas vão lá na Transpantaneira e vê as coisas que nós vimos. Gente, nós chegamos em fazendas que, a hora que a caminhonete encostava, o gado vinha lambendo a carroceria da caminhonete, porque eles estavam com sede e não tinha água. É muito triste você ver, por mais que o pessoal da SEMA e um monte de ONG saíram espalhando cochos, né, tambores, enfim, de água com comida, não foi suficiente. Agora, vocês imaginam os donos vendo aquele gado morrendo de sede? Porque todo ano a gente vê que morre muito bicho no Pantanal. Enfim, é o ciclo, né? É o processo ecológico que ocorre lá. Mas a gente vê, assim, aquele monte, a quantidade, gente, é aterrorizante. É horrível. Eu nunca tinha, sabe, passado por um impacto, assim, tão grande como eu passei lá. Nossa, eu imagino, Eliana. A gente via isso pela televisão, pelo WhatsApp, pelo Face, mas imagino quem viu isso pessoalmente, né? São imagens que nunca mais você vai esquecer. Não. Nunca mais. A gente via, tipo, fazendeiros e assim, eles se uniram mesmo, né? Então, você via fazendeiro tirando gado, Liliane, com pressa, e o fogo já ali, sabe? O fogo vindo, e aquele desespero, e bezerro, olha, gente, é aterrorizante. E a gente sabe que grande parte desse fogo foi intencional, né? Eles perderam o controle, né? Na verdade, foi isso que aconteceu. Mas... Pessoal... nós nos empolgamos aqui, nós três, falamos, mas eu tô vendo aqui que ninguém levantou a mãozinha também. Alguém tem alguma dúvida? Agora é o momento. Alguém quer... Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém quer abrir o microfone? Deixa eu ver quem é aqui. Melquisedeque, a palavra é sua, Melquisedeque. Vamos lá. Boa noite, tudo bom? Boa noite, eu tô bem, você? Tô bem também, eu cheguei meio atrasado, mas estamos aqui. Que bom. É o seguinte, eu não sei se foi falado antes ou não, mas falando
sobre os ácidos do fogo e relacionado à preservação, à ecologia, a gente tem um aquífero aqui na região da Amazônia, certo? Uhum. Pega acho que parte da Amazônia, do Pantanal também, se não enganado, né? Uhum. Qual seria a viabilidade, ou, por exemplo, a ideia, ou talvez uma solução de conseguir água desse aquífero? Conseguir água para? Utilizar. O ideal seria utilizar para aumentar a questão da viabilidade meu Deus do céu. Da economia, no lugar que não tem água, digamos assim, a gente conseguir utilizar isso para sobrevivência, tanto fazenda, Para o gado e para irrigação, você fala? Gado para irrigação. E se não tem como conseguir a água do aquífero, que nem a Solange está balançando o dedinho aqui, não. Uhum. O esquema de poço semi-artesiano e etc. Qual seria Então, durante todo... Gente, só um minutinho que eu vou fechar a porta aqui, porque começou um toró aqui. Choveu, que bom. Então, Melquisedeque, enquanto a professora não vem, né, é uma situação. A gente está trabalhando no mestrado profissional em recursos hídricos, justamente com a utilização de águas de aquíferos e águas subterrâneas, porque o desgaste que se deu acima da superfície foi maior. Quer dizer, se você fala isso lá no Pantanal, mas aqui no Telespires, nós estamos com estudos seríssimos que o aquífero Parecis, os aquíferos, eles já estão, né, com nível de comprometimento sem a gente saber o quanto de água tem disponível. Esse é um problema sério. Então, se você pensar em água de aquífero, por exemplo, furar um poço artesiano para dar água de beber para o gado, você vai estar tirando uma água pura, né, de qualidade do subsolo, que você não tem conhecimento de qual é a demanda que se tem, a quantidade que se tem, a qualidade da água que está lá, trazendo ela para o solo para produzir biomassa, que não vai ficar boa parte na região, porque nosso gado, boa parte, ele é exportado, ou nossos grãos são exportados, então ele não vai para a agricultura, né, de coisas. Mas se é para a agricultura tradicional, ou para a agricultura familiar, para um poço quase inviável para alimentar cabeças de gado para a produção de leite, por exemplo, lá no Pantanal, né? Uhum. Então, você tem algumas coisas. Seria irracional a gente pensar em tirar água de aquíferos para mandar para cima. Né? Eu falo isso sendo do mestrado, tá? Olha só, tudo que a Solange falou é correto, ponto. Não tem o que discutir. Quando a gente estava lá e a gente começou a ver essas situações, né, dos bichos morrendo e do gado, enfim, foi cogitado isso, foi falado, mas e se a gente furasse poços artesianos ao longo da Transpantaneira, porque o Pantanal é banhado por água, porque o Pantanal é não sei o que da água. Aí, Kátia já deu um pulo, né, dessa altura. Porque não existe, você vai estar tirando água, na verdade, da população, muitas vezes, porque essa água está garantindo, né, vida aí, para botar ela para o gado, que infelizmente a gente sabe que é uma vida, que é um ser vivo, que está passando necessidade, mas aí os fazendeiros vão acostumar e vão querer sempre mais, e a demanda vai aumentar ainda mais, e então começa a virar uma bola de neve, e realmente não é viável. Gente, falando em aquífero, falando em demanda, Tangará da Serra é cercado por água, e todo ano eles têm problema com água. Então, tipo assim, até que ponto que nós temos reserva de água? Até que ponto que esses aquíferos vai aguentar? Até quando? Não se sabe quanto de água nós temos ainda. Então, Pantanal não tem jeito. É água de inundação, é transbordamento do rio, é água que vem
indiretamente ou diretamente, né, do Cerrado, da Amazônia, e assim, para que aquilo ali continue sendo Pantanal, tem que ter água na paisagem, e para ter água na paisagem a gente precisa de chuva, e para ter chuva a gente tem que frear esse desmatamento, tem que frear esses crimes ambientais, porque senão a coisa só tende a piorar. Isso não. Ó, o pessoal estava pegando água dos rios para apagar incêndio. Chegou um momento. Gente, Bento Gomes, no Porto Cercado, estava seco agora em dezembro. Seco, gente, seco. Bento Gomes. Bento Gomes é um dos tributários que vai desaguar lá no fundo do Paraguai. Está seco. Então, sabe, vai chegar um momento que nós vamos brigar por água, população. Tá, outra questão que você acabou de falar, que foi como frear esses crimes ambientais. A gente sabe que a gente tem uma sociedade em que, principalmente, a gente fala que é costume antigo, mas que vem sendo até hoje, de que algumas pessoas acreditam que a mata não vai acabar, que a água não vai acabar, e que o fogo ajuda para poder você conseguir ter mais pastagem, plantar mais e ter mais renda. A gente também vem de uma política atual, que a gente tem, falar a realidade, um presidente que às vezes fala as coisas e o brasileiro entende de uma forma ou entende da forma correta, não sei qual a forma correta, mas o que acontece é o seguinte, quem bota fogo é a população e não o presidente. Mas mesmo assim, o que a região, ou os parlamentares, ou os políticos, ou os legisladores, conseguem fazer para diminuir essa questão do fogo e do desmatamento, que a gente sabe que é descontrolado? Olha só, vamos começar, você falou uma coisa legal, né, que desde os antigos, né, e vem passando, o manejo do fogo, ele não é de todo mal. O fogo não é de todo mal, o fogo não é o vilão. O vilão somos nós. Eu digo nós enquanto sociedade. O fogo, se bem usado, ele pode ser um bom aliado. O problema é quando isso se torna um crime. O Brasil tem grandes áreas que já foram desmatadas, que já dá para ter uma boa agricultura, uma boa pecuária. O desmatamento que a gente vê todos os dias, os pesquisadores que trabalham nessa área, eles falam, o Brasil não precisa de mais áreas abertas, nós já temos área suficiente para agricultura, para pecuária. Mas o olho, né, muito grande, o dinheiro é o que move esse país, e é por isso que ocorrem os desmatamentos. Aí eu te pergunto, quem é que põe... Você acha que o pequeno produtor, aquele coitadinho lá do Pantanal, ou mesmo da Amazônia, você acha que ele consegue causar esse, né, todo esse... Não são pessoas que têm um poder aquisitivo baixo, são pessoas que têm um poder aquisitivo alto. Eu esqueci de comentar com vocês, mas esse ano a gente teve problema até com indígenas, que o pessoal acaba usando os índios de alguma forma. Eu não sei se, né, eu quero acreditar que façam uma fé disso, porque os índios, eles usam isqueiros, né, eles catam iscas para vender. E, para isso, eles põem fogo em alguns lugares para ter acesso, e assim sucessivamente. E o pessoal fala que esse fogo que eles colocaram lá também saiu meio de controle e adentrou para algumas áreas aí, e foi feio o negócio. Então, você começa a ver que tem tantas coisas, assim, tantos polos, que é difícil. E, assim, o Brasil é um país que tem políticas, né, as políticas públicas, as leis são lindas, mas cadê de pôr em prática? Cadê dessas leis serem respeitadas? Tem um proprietário que tem multas multimilionárias, mas que nunca pagou, que nunca vai pagar. E bem colocado, o solo da Amazônia é um solo que não aguenta muito tempo, é um solo que tende a virar deserto. O solo do Pantanal não é um solo para agricultura, é um solo que é muito pobre em micro e macronutrientes. Solange, que já trabalhou lá, sabe disso também. Tem muito, se eu não me engano, é muito alumínio, e tirando isso, é pobríssimo. E assim, a soja está entrando no Pantanal. Vai chegando ali em Porto Cercado, tem soja ali em Poconé.
Aí, ó, vai para dentro desses cursos d'água, agrotóxico, vai para dentro do curso d'água, mercúrio do povo do garimpo. Você vai chegando, quem ficou muito tempo sem ir Poconé, se vai para lá agora, na estrada, eu me sinto em outro lugar, porque tem montanhas e montanhas de terra, que o pessoal do garimpo tá cavucando tudo. Então, o problema não é só o desmatamento, não, tem outros gargalos. E nós temos um presidente que é uma maravilha, né? O nosso ministro do meio ambiente é outra falácia. Então, gente, nós temos que trocar aí algumas coisas, porque senão o negócio... Eu estou tendo, professora, bem legal o que você fala, mas na época que eu fazia faculdade, né, que eu fazia curso de biologia na UFMT, foi iniciado os garimpos em Poconé. A UFMT, ela teve que tirar o adesivo dos ônibus, né? Porque os garimpeiros não podiam ver o ônibus da universidade com os adesivos. A gente levou uma vez um tiro no para-brisa do ônibus, sorte que não pegou ninguém, né, minha turma, porque vindo de garimpeiros, uma caminhonete que passou e deu um tiro no ônibus, né, e pegou na parte de baixo, sorte que não pegou ninguém. Mas, assim, as nossas leis ambientais, né, o promotor Marcelo Vacchiano, que atuou muito tempo aqui, já a Regina levantou a mão, ele falava que as nossas leis ambientais eram muito boas, né? O problema é o jeitinho brasileiro que se tem, né, para burlar essa lei. E existe um processo que a gente fala, e eu não vou falar em governo atual, ele tem as diferentes escalas, desde o município, da minha propriedade, até o federal, que é o processo de governança, né? É esse processo de governança de usar a biodiversidade, né, as terras, os recursos e tudo mais. Né? Mas isso é outra discussão, né, professora, que a gente pode ter, né, para outras lives, né? Eu vou parar de falar, senão a Regina levantou a mão. Vai lá, Regina, agora é sua vez. Pode falar. Boa noite a todos. Boa noite, professora Eliana. Parabéns pela sua webconferência. É uma honra para a gente, né, ter essa oportunidade. E assim, prof, em relação a todos os estudos que são levantados, ano após ano, igual vocês que estão agora firmes ali no Pantanal, né, levantando estudos, e assim, qual que é a credibilidade que os meios públicos dão a isso? Porque, assim, o que eu vejo é, assim, estudos, um monte de estudos, a canseira dos pesquisadores, e assim, qual que é a credibilidade? Por que não é feito a partir daí, né, um plano para tentar melhorar tudo isso? Porque o que eu vejo é uma ignorância do tamanho do mundo, né, que se alastra durante todas as gerações, e eu falo isso que vai demorar muito tempo para o povo, assim, numa maneira geral, entender a importância que tem todo o meio ambiente. E, assim, o que mais me dói é ver todos esses estudos e, assim, não ter a devida importância. Porque, cara, as políticas ambientais, hoje tem recursos de satélite, tem isso, tem aquilo em tempo real, sabe? E isso me incomoda, porque não é feito, não é utilizado. Tudo bem, tem a quantidade de pessoas que é necessária para tudo isso. Uhum. Mas mesmo assim, eu acho que é muito vago, muito mesmo. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Olha só, obrigada, Regina, pela pergunta, obrigado por interagir. Às vezes eu fico meio decepcionada também, sabe? Eu não vou negar, não. Às vezes eu fico meio, assim, triste, porque todos os trabalhos que a gente coloca, toda pesquisa que a gente desenvolve, a gente sempre coloca, né? A Liliane, a professora Solange também deve auxiliar na
política pública, porque o nosso trabalho tem que ser aplicável. Não adianta você fazer um trabalho lindo de ecologia para mostrar que o peixe faz interação com a floresta. Ok, por quê? Para quê? Para que serve? Então, a gente tem que demonstrar isso de alguma forma. O problema é que ninguém não. Muitas vezes as pessoas não têm coragem de peitar, ou muitas vezes nem ouvido elas são. Quantas vezes eu já fui no Ministério Público, N vezes. Eles convidam a gente para reunião, a gente vai, a gente leva o trabalho, a gente leva o resultado, aí eles pedem para a gente, não, a gente vai, vamos. Aí você fala, não, agora vai, porque é Ministério Público, né, agora vai. Não sai do lugar. Meu pós-doutorado foi na Chapada. Campos inundáveis. Degradado. Campos inundáveis e vereda. Vereda é o que vai subsidiar a água para todo o espaço lá no Cerrado. Tudo degradado. Aí o Ministério Público chamou Kátia e eu. Fomos lá. Levamos o relatório. Nossa, a gente precisa de um mapa desses locais. Tinha uma vereda que eles aterraram dentro da vereda e passaram uma estrada dentro da vereda. Agora, como você mesmo, Regina, falou, tem mapeamento, tem satélite, então eles sabem onde está ocorrendo o problema. Não preciso eu, não precisa a Liliane, não precisa você, não precisa Solange lá levar para eles. Eles sabem onde está ocorrendo o problema. O fogo no Pantanal, os satélites mostram onde começam os focos de calor, os focos de incêndio. Ninguém fez nada. Aí, esses tempos atrás, sabe o que nós ouvimos? Foi durante o nosso doutorado, Liliane, que a academia trabalha muito, nós temos, sim, nosso reconhecimento, nós temos a credibilidade, é óbvio, só que a gente publica tudo em inglês. Em inglês fica difícil. Aí, a Kátia, né, a Kátia teve um trabalho, nós traduzimos um livro, botamos lá um monte de auxílio para essa gestão, levamos para o Ministério Público. Pergunta se alguma coisa de lá foi implementada. Aí, nós fomos chamados por conta dos drenos, que está dentro da planície. Aí, a gente fez um parecer. Falei, nossa, que legal. Trabalhamos no parecer e entregamos na mão da promotora. Então, só levamos. Até hoje, os drenos estão tudo lá. O garimpo. Gente, garimpo numa área úmida não era para existir. Solange, se faz tempo que você não vai para Poconé, se você for lá agora, você vai sentir entrando em outro ambiente, porque é cheio de montanha. Liliane, que foi lá só na época da ecologia de campo, não vai nem reconhecer o local. Cada vez que você vai, é um monte de terra diferente que tem. E já foi feito um monte de estudos. A água de Poconé é uma água contaminada por mercúrio. A água que a população consome. Foram tentar tirar os garimpos de lá, a população de Poconé se revoltou. Então, entendem? Aí é como você falou, parece que a gente não tem credibilidade nenhuma, a gente desanima, e muitas vezes a gente desanima mesmo, porque, né, a gente trabalha, e não... Só uma coisa que surgiu, a Regina pediu, eu só vou, teve um momento que, eu acho que foi na hora que o Melquisedeque perguntou qual seria a saída, ele perguntou isso, qual seria a solução? Gente, a gente discutindo assim, a única solução que eu vejo é a gente investir muito em educação ambiental, a gente mudar a mentalidade dessas crianças que estão vindo por aí, porque esses que já estão adultos, a gente não vai conseguir mudar. Não vai ser muito difícil, né? Pode falar, Regina. Desculpa cortar a sua frente aí. Não, prof, tudo bem. Essa questão que a prof acabou de falar também sobre até começar de agora, se a professora parar para pensar nesse momento, quem está nesse meio, por exemplo, os pais dos pequenos que estão vindo agora, é muito difícil você, mesmo que tenha educação ambiental, por causa da influência dos pais. Essa influência, ela vai se arrastar durante muito tempo. Isso vai diminuir, nossa, o mínimo. Porque eu falo isso, porque eu também sou filha de
migrantes que vieram do Sul, né, com esse pensamento, e que, assim, o que eu vejo que falta? Fora a educação é extremamente importante, porque as pessoas vão começar aos poucos, né, a assimilar essa questão. Mas eu participei de um projeto Rural Sustentável. É um projeto que foi patrocinado, né, bancado por bancos internacionais. Se eu não estou enganada, da Grã-Bretanha. Está cortando, Regina. E o Banco da Alemanha também. Oi? Cortou parte da sua fala, é a questão de financiamento que você estava falando. Financiamento é um dinheiro que é destinado. Estão me ouvindo? Agora sim. Está ouvindo? Então, não é um financiamento, porque você não precisa devolver o dinheiro. Essa questão é um recurso que é vindo para os pequenos poder fazer uma interação de recuperar APPs, né, áreas degradadas, fazer interação de pastagem com floresta. Então, assim, fechar as suas beiras as suas APP, né, porque quando você cria gado, tem muita gente que não fecha, e isso faz uma degradação imensa, né, nesse meio. O principal é a erosão. Aí, o que acontece? Esse projeto que desenvolveu aqui no município de Cotriguaçu, teve, acho que, mais de 40 propriedades que foram beneficiadas com ele. Então, o que eu falo? Que quando vem o recurso, quando vem o dinheiro, as pessoas entendem a importância. Mas, enquanto não tiver o recurso para elas poderem executar essas tarefas, porque há 30 anos atrás o pensamento era matar. Então, para você reverter isso, você precisa ter um dinheiro para você poder fazer essa sustentabilidade acontecer. Então, assim, o governo, ele só às vezes fala assim por cima, né, mas só que não dá o subsídio, né? Então, por isso que fica até difícil das pessoas quererem mudar o seu pensamento, porque o pensamento não vai adiantar sem o dinheiro, porque hoje sabemos que tudo depende do dinheiro. Até para o estudo, a gente vê um projeto de doutorado, de mestrado, se não tiver recurso, não sai. E é um conhecimento, assim, que deveria ter credibilidade pelo imenso, né, anos de pesquisas, e, assim, eu sinto muita falta disso, de ter mais reconhecimento. Eu também. E acredito Era isso que eu falo, obrigada. E acredito que as meninas também sintam muita angústia nesse sentido, né? Da gente trabalhar tanto e não conseguir implementar uma norma. Eu fiz o plano de manejo, plano de corte, né? O plano de manejo de 2 espécies, e a gente ainda não conseguiu implementar isso. Então, meu Deus, né? Tá tudo embasado, a gente mostra isso, a gente tem como provar, vamos implementar isso, vai ser bom para o pantaneiro, vai ser bom para o Estado. Não consegue. E assim, você sempre, toda vez que eles te pedem uma coisa, você faz aquilo, e você chega lá, tem um entrave. Aí é outra coisa que eles pedem, parece que eles querem te vencer pelo cansaço, até chegar no momento em que você fala, não quero mais, vou abandonar isso. Mas o pesquisador é teimoso, né? Ele está sempre ali, ganha uma, perde outra, mas é assim que a gente vai levando. Não pode desanimar de tudo. É verdade. E quando um desanima, o outro vai lá e dá uma sacudida. Não pode desanimar, não pode. Nós não podemos. A gente tem que ir avante. Eu sei que essa mudança via crianças, né, via educação ambiental, ela vai ser lenta, porque a parte cultural é muito forte, né? Mas, sinceramente, de outra forma, só se tivesse um revertério muito grande no meio político, né, coisa que a gente só mesmo acreditando em utopia, né,
que a gente, pelo quadro caótico, político, econômico, social que a gente tem, é difícil, né? Mas vamos acreditar na educação, que eu acho que é ela que vai transformar esse meio que a gente está. Pode falar, Eliana. Eu vi que teve uma moça chamada Lucilene, que ela colocou ali que tem professores que reclamam, né? Do tipo, dá muito trabalho levar, né, alunos, né, na floresta e tal. Vocês em Alta Floresta são privilegiados, né? Até mais, eu brinco com meus alunos aqui, falo que o Pantanal é nosso quintal. E o Pantanal Cerrado é nosso quintal, e a Amazônia que está um pouco mais distante. Vocês ainda são mais privilegiados porque vocês têm fragmentos, né, dentro da cidade, né, e próximos que dá para vocês trabalharem. Eu dei uma disciplina em 2019, que era Flora e Vegetação Regional do Estado de Mato Grosso. Aí a gente levou eles um dia no Cerrado, levou um dia no Pantanal, e aí ficou faltando a Amazônia. Aí a gente vai levar essa galera para a Amazônia. Só que foi naquele período que estava cortando todas as verbas. E a gente conseguiu o ônibus. Mas a gente não conseguiu diária para a molecada. Aí a gente falou, mas a gente vai assim mesmo. A gente pegou o ônibus da universidade, a universidade deu o ônibus e 2 motoristas, porque passou de 500 quilômetros, tem que ter 2 motoristas. E nós fomos fazer um dia em Alta Floresta. Nós chegamos aí tarde da noite, dormimos no hotel. O dono do hotel foi super camarada com a gente, cobrou, assim, um valor, vamos dizer, do café da manhã. A gente dormiu, não tinha almoço. Aí as professoras fizemos as nossas vaquinhas, nós éramos em 3 professores, compramos marmita para a molecada, a gente dividiu marmita, mas a gente fez um dia em Alta Floresta. E um dia a gente fez muita coisa. Nós fomos no Cristalino, a gente fizemos uma trilha, eu não lembro exatamente o nome, mas vocês devem conhecer, um resort que tem aí dentro da cidade, de uma senhorinha que eu não conheci também, mas que eles têm um trabalho de educação ambiental. E no outro dia, de madrugada, a gente veio embora. Foi cansativo? Nossa, foi muito cansativo. Mas super valeu a pena. E eu faria de novo? Eu faria de novo. Eu cheguei aqui toda doendo, imagine. Nós saímos daqui de manhã, chegamos de noite lá, saímos de lá de madrugada, chegamos à noite aqui. Mas eu acho que essa mesmo, Fundação Ecológica Cristalino. Super valeu a pena. O negócio é que, às vezes, os professores têm que ter um incentivo, né? Como a gente gosta muito da área, a gente se sente incentivado, pode ouvir falar no nome, né? Eu ouço falar no nome para conhecer e levar a galera. Mas tem pessoas que não reconhecem essa importância. E por conta disso, né, não sei. Me falaram, você é louca de levar esses meninos lá na Crista do Galo, lá na Chapada, a gente subiu uma Crista do Galo. Você é louca, você poderia ter machucado alguém. Eu falei, gente, machucar o quê? Esses guris são andam em tudo quanto é lugar, sobe morro, desce morro. Aí, para ir lá comigo fazer uma aula, o que ia acontecer com eles? Não vou negar que o negócio é para os fortes, né? Mas a gente foi, não teve nada. Fomos no Pantanal. Ai, Pantanal tem um monte de jacaré. No Pantanal tem um monte de jacaré. Aqui na cidade tem um monte de carro, tem um monte de arma. Então, nós estamos muito mais tranquilos lá do que aqui. Então, tem que ter força de vontade, né? E os alunos têm que cobrar também, porque eu acho que se houver, né, essa força-tarefa, a gente consegue. Bom, o Juscelino escreveu aqui, a maioria da população que não teve oportunidade de ter estudo tiram seus sustentos de garimpo e outras atividades ilegais. Não acho que só educação ambiental para as crianças muda essa realidade, às vezes a necessidade é maior. Juscelino, eu concordo plenamente, é aquilo que a Regina também falou sobre o investimento público, né? O investimento de recurso financeiro para conseguir mudar todo esse quadro caótico do impacto ambiental que essas atividades antrópicas estão causando para a nossa região, principalmente, né? Eu concordo com isso, eu sei, também tem gente que fala a mesma coisa dos pescadores, o pessoal fala, mas os peixes estão acabando porque os pescadores tiram, só que é o sustento deles, né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala de educação ambiental, Juscelino, a gente fala também de mudar a mentalidade, a gente conseguir formar uma geração que tenha... seja mais crítico,
entende? Que saiba, de fato, eleger representantes que vão defender os direitos, vão defender os interesses da população, do povo, desse coitado, desse que está tirando o sustento de um garimpo, desse pescador, de nós, né? Então, assim, quando eu falo de educação, dela mudar o mundo, é dessa forma. E sim, isso vai demorar, não é de hoje para amanhã, de repente, a minha geração, a minha, da Solange, da Eliana, nem vai ver essa mudança acontecer. É a geração de vocês, os filhos de vocês, os netos de vocês que vão começar a ver, isso mesmo, Regina, de serem mais sensíveis em questão ao meio ambiente, né? Porque, assim, não tem como tapar o sol com a peneira. A gente acabando com o meio ambiente, cara, nós vamos logo atrás. É a espécie que vai acabar, é o ser humano, entende? Assim, nós não temos um intervalo, um limite de tolerância muito grande para temperatura, para água. Então, assim, acabou o ser humano, acabou. Então, assim, a gente tem que mudar. É pela educação ambiental que eu acho, a educação que vai mudar a mente e a gente vai conseguir fazer a mudança. Tá? Eu quero saber se tem mais alguma pergunta, se não, já extrapolamos o horário da nossa webconferência, a conversa está tão boa que o tempo voou, né? Eu quero agradecer de coração aos acadêmicos que estão aqui presentes. Eu sei que, Eliana, nós temos aqui uma realidade que mesmo quem consegue adquirir as internets consideradas melhores internets aqui de Alta Floresta, ainda assim a internet não é de boa qualidade. Então, assim, existe muita oscilação, se a pessoa abre a câmera, não consegue, cai, trava, não consegue falar. Então, eu sei, a gente sabe da dificuldade que os alunos estão passando e eles estão aqui presentes, ainda assim, alguns conseguiram abrir a câmera, conseguiram interagir. Eu quero agradecer a presença, quero agradecer a presença da Solange aqui também, fomentando a discussão, e eu quero agradecer, acima de tudo, todo esse conhecimento, tudo isso que você, essa realidade que você viveu no Pantanal e trouxe para nós com toda a sua sensibilidade. Você fez a gente sentir, né, o que você sentiu lá. Muito obrigada mesmo, foi muito bom. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. E eu gosto de trabalhar com esses meninos seus, porque eles interagem, né? Muito bom que não consegue muitas vezes abrir a câmera, mas com as perguntas está valendo. Então, eu acho assim que é isso mesmo que a gente tem que tentar, né? Tem que chamar a atenção da galera. Talvez os filhos deles que vão, né, conseguir ver alguma coisa mudar, ou coisas assim, mas a gente tem que começar de alguma forma, começar por alguém, e que sejam vocês, os filhos de vocês, e assim por diante. Precisando, estou aqui. Muito obrigada. Solange, quer falar alguma coisa para finalizar? Só agradecer, né, a professora Eliana,